Boa noite a todos. Que o amor e a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje vamos falar sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da estranha moral. Vejamos bem, Jesus nos disse diversas vezes, nas suas passagens com os apóstolos, a respeito de abandonar tudo, deixar tudo para trás. Muitas vezes sou estranho para nós. Como podemos abandonar nossa família, nossos entes queridos, nossos filhos, talvez ainda bebês, pequenos, necessitados de auxílio, de atenção, de acompanhamento, para seguir o Mestre? Vejamos, um conceito muito importante que precisamos ter em mente a respeito do nosso melhoramento. Aquele que evolui e só faz o bem, não pode fazer o mal. Isso é um processo natural da nossa evolução. Se erramos, se ainda fazemos o mal por algum motivo, então nada mais fizemos que voltar ao estágio em que realmente nos encontramos. Mas Jesus, que era amor, brandura, bondade, que é amor, brandura e bondade, não podia fazer o mal. Então na Bíblia, nos nossos documentos que foram nos deixados pelo homem, pelos apóstolos, os escritos que passaram de mãos em mãos e foram sendo reescritos e transferidos e traduzidos por diversas pessoas, talvez tenha se modificado algo no sentido das palavras. Pois Jesus, não podemos imaginar Jesus prejudicando alguém, maltratando alguém, mas podemos imaginar Jesus, lembrarmos de Jesus auxiliando, dando conselhos esses que muitas vezes eram profundos, pois que Jesus conhecia a fundo a vida daquele com quem estava falando. Jesus tinha acesso à informação daquele com quem ele estava falando. Conhecia as necessidades. E essas necessidades, Jesus atendia através de orientação, de conselhos e através do exemplo. Assim é Jesus, amor, brandura, bondade. Então vejamos, na Bíblia nós temos uma passagem, eu peço licença para ler para vocês. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está em São Mateus capítulo 19, versículo 29. Além dessa, diversas outras passagens em que Jesus diz aos apóstolos essa orientação, que aquele que abandonasse tudo e o seguisse, seria recebido no reino dos céus. Vejamos, hoje, ninguém condena, nem no passado, ninguém condena aquele pai de família que é chamado para servir a pátria, para defender o país numa guerra, onde ele abandona a família, abandona todos,
e seus entes queridos o veem com orgulho e com aquele sentimento de homem honrado por estar defendendo-os. Ninguém os condena. Também aquele filho que vai estudar, chega à idade em que ele precisa ir para uma faculdade para ter um futuro, uma profissão. O que seus pais estão desejando para ele? Estão desejando para ele um futuro promissor. E a maneira de ter esse futuro promissor, uma das maneiras de se ter esse futuro promissor, e seus pais desejam para ele, seria através do estudo. Então mandam para longe para estudar numa escola boa, privando-se de seu carinho, da sua companhia. A filha que os pais entregam ao esposo, que se casa e vai viver longe com o marido, com seu esposo, né? Ninguém os condena. Por que ninguém os condena? Porque eles estão fazendo algo maior. Porque os interesses da vida futura estão prevalecendo sobre todas as considerações humanas. Então, aquela vontade da família de ficar junto. Mas vejamos bem, Jesus então disse, que não poderiam herdar o reino dos céus, não poderiam ir para o céu aqueles que não o seguissem, não abandonassem tudo. Jesus disse isso apenas tentando mostrar às pessoas daquela época que o mais importante era o pensamento da vida futura, a concentração nas coisas da vida espiritual. Nós sabemos que abandonar os filhos, abandonar a esposa, abandonar a família é contrário à caridade. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que Jesus abandonou sua mãe, que abandonou seus irmãos. Jesus andava, conhecido como divino andarilho, andava pelos lugares, mas frequentemente estava com sua mãe. Isso é visto em várias passagens da Bíblia. E aí nós percebemos que o progresso, a evolução nosso trabalho para nos melhorarmos, para sermos melhores dia a dia, traz a divisão, traz a separação. Então é nesse sentido que nós precisamos entender as palavras de Jesus, quando ele se referia que tinha vindo não para trazer a união, mas sim a divisão. Jesus conhecia os homens e entendia muito bem. Quantos de nós, como batalhamos para sermos melhores, modificamos nossos hábitos, mudamos nossos comportamentos, deixamos de fazer coisas que fazíamos antes. Para isso, muitas vezes, precisamos mudar nossas companhias. Somos incompreendidos pelos amigos, pelos parentes. Certo? Então vejamos, concluindo que nosso Mestre amado nos deixou diversas passagens pedindo para largar tudo e segui-lo. Mas isso foi necessário naquela época para o exemplo, servia como exemplo. São Francisco de Assis também abandonou tudo para seguir Jesus, para seguir os seus ensinamentos. E diversos outros, que hoje consideramos como santos, também o fizeram. A palavra de Jesus em relação à divisão, à separação, é simplesmente uma referência às cóleras que a sua doutrina de amor causaria naquela época, e mesmo hoje. Os conflitos momentâneos que ia gerar, e não decorrente de um pensamento que Jesus tivesse um desígnio premeditado de causar a desordem e a confusão. Não podemos conceber essas características
ao Mestre amado, aquele que foi o maior exemplo de pureza, de bondade e de amor. Então, Jesus é como um médico. Podemos lembrar de Jesus como um médico. O médico que nos traz o remédio, que muitas vezes é ruim, é amargo, é dolorido, que nos traz um transtorno, um sofrimento momentâneo, mas que depois vem a cura. Assim é Jesus. Amor, bondade e brandura. Possamos refletir sobre essa simples passagem do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus.